5 tipos de clientes de design e como você pode lidar com cada um deles. Para você que não me conhece, meu nome é Ayrton, sou designer no digital, né? Eu iniciei nessa área porque a barreira de entrada para prestação de serviço no digital, para você alcançar muito resultado, é menor. E eu comecei lá atrás, em 2020, na CLT, fui galgando e achando meu espaço dentro do mercado para faturar entre os anos de 2025 e 2026, 10, 20 mil reais por mês, com a prestação de serviço de design no digital. Todo designer já atendeu um ou mais desses tipos de clientes que você está aqui. Então, se você atendeu um desses tipos de clientes, deixa no comentário, quando eu der as características, se você acha que já atendeu ou não, e o que você fez para lidar com esse cliente, se você atende ele até hoje, tá? Me conta um pouquinho da sua história nos comentários. O primeiro cliente é o cliente fantasma. Ele até fez o pagamento, fechou o trabalho com você, mas ele não responde mais nada. Ele nem preencheu o briefing, ou preencheu e nunca mais apareceu para aprovar o trabalho, validar o que você está fazendo no projeto, e aparece a cada 3, um mês, para ver como é que está o status ou para te mandar uma mensagem. Ele até te responde, mas não responde o que você precisa, e aí para você dar uma resposta ali, ele vai passar mais 1 ou 2 meses para te responder, tá? Esse cliente é um cliente particularmente difícil de lidar, porque ele muitas vezes pode ser um cliente que não vai te fornecer as informações necessárias para que você conclua o projeto, vai travar muitas vezes a sua operação e vai te impedir muitas vezes de gerir o seu tempo da forma correta, porque às vezes você já tem uma agenda definida semanal dos seus projetos, ele sumiu 2, 3 meses e ele reaparece querendo para ontem um projeto, tá? Então é importante você ter como arma e como ferramenta esse argumento de que, como ele passou muito tempo off do projeto, vocês precisam renegociar o prazo, né? Que muitas vezes ele vai querer que seja feito para ontem. Então, renegociar o prazo é uma boa opção. Tentar marcar uma call, extrair o máximo de informações também quando ele estiver disponível. E se estiver disponível, você vai precisar responder rápido quando ele te responder, tá? Mas o ideal mesmo é que você não tenha muitos desses clientes fantasmas. O segundo cliente é o revisão infinita, tá? E esse cliente, eu diria que é um dos mais difíceis de se lidar no mercado de design, porque você faz o projeto, mas ele quer mudar tudo, às vezes ele quer migrar, né? Microgerenciar o projeto que você está fazendo, mudando fonte, cores, logo, até a formatação da apresentação ou do material que você fez. E particularmente você, como profissional, deve se posicionar para que esse tipo de cliente não, entre aspas, cresça em cima de você, ou que ele se coloque numa posição de superior, tá? Quando a gente fala de negociação entre cliente e o designer, você tem que se posicionar como empresário, como empresa também. Então você e o seu cliente estão num negócio. E o negócio é quando ambas as partes concordam, ambas as partes se posicionam. Então você tem os seus horários de trabalho, você tem um tipo de ferramenta, você tem um tipo de portfólio, de design, ou de veio dos projetos que você segue, você tem um tipo de crenças ou até mesmo visões e valores dentro da sua empresa. Tudo isso importa na hora da negociação e na hora também das tratativas do seu projeto, tá? Então é importante se posicionar, entender que modificações são essas e até se proteger dentro de um contrato ou dentro daquilo que foi acordado e foi fechado, tá? Então, se o cliente preencher um briefing muito bem preenchido, com as informações que você precisa para esse projeto, o briefing ele tem que ser por contrato, por acordo verbal, o guia do projeto. Então, uma vez que no briefing você definiu todas as referências, tudo a respeito do projeto, não tem como querer mudar futuramente sem que seja negociado uma compensação, um valor não acordado dentro do contrato, tá? Então, isso é muito importante, você tem que se proteger também dentro das negociações no design. É um cliente paga depois, tá? E aqui eu vou dividir em 2 partes, porque quando a gente fala do mercado de design, a gente tem o cliente que ele é microempreendedor ou ele é urgência, né? Ele mesmo toca o negócio e não tem
uma equipe ou nada do tipo, não se trata de uma empresa grande e ele quer deixar para pagar depois. E aí, se você nunca fechou um projeto ou um contrato com esse cliente, o principal, além de se defender no contrato, é que você também tenha modalidades de pagamento interessantes, como cartão de crédito, ou até mesmo que você peça um sinal de 20%, 30% ou até 50% do valor do projeto para que você, caso a ausência do pagamento final desse cliente aconteça, não fique no prejuízo ou até tenha uma compensação mínima ali para o que você produziu, tá? Então isso é muito importante. Para clientes que eu não conheço particularmente, eu tento fechar um pagamento adiantado para que eu tenha uma segurança financeira dentro do trabalho e do projeto e que ele não suma, tá? Seu posicionamento também é importante. Se você tiver um visual, uma identidade que aparenta ser para um público mais de baixa renda, talvez você atrai esse tipo de público e não é a ideia se você quer crescer nesse mercado de prestação de serviço como designer, como operador de inteligência artificial, etc. E o outro caso desse tipo de cliente que paga depois seria uma grande empresa. E essas grandes empresas, nós como profissionais também, como donos de negócios, temos que entender que essas grandes empresas, elas têm um fechamento de mês, elas têm uma data específica para pagamento, então é normal que nas grandes empresas, tá, isso aconteça, o pagamento somente ao final do trabalho prestado, tá? Então vai da confiança, de entender se realmente se encaixa nesse perfil que eu estou falando. Por exemplo, eu já trabalhei na maior escola de marketing do Brasil, então a gente está falando de uma empresa que fatura 100, 200 milhões por ano. E sem previsibilidade do financeiro, não tem como essa empresa ela se organizar para os seus pagamentos. Então é natural que tudo tenha data. E provavelmente na sua prestação de serviço como freelancer você vai receber depois. E você tem que se organizar o seu caixa, o seu financeiro, para entender que tem que esperar para receber, mesmo trabalhando agora, tá bom? Temos o cliente, em quarto temos o cliente exigente, tá? Premium, podemos dizer assim, ou cliente high level, alto rendimento, alta classe, tá? Esse tipo de cliente ele vai te demandar principalmente qualidade no seu projeto. Então ele não quer saber o valor, ele não quer saber se você vai levar um pouco mais de tempo para refinar os materiais, ele quer qualidade, ele quer entregar um alto padrão visual, uma alta organização dentro do nicho específico dele. Alguns vai ser mais manipulação, outros mais minimalista, mas ele quer ao detalhe que tudo tenha refino, tudo tenha um design bonito, podemos dizer assim, para o produto dele fazer sentido. E quando nós falamos desse tipo de cliente, eu entendo que seja um perfil de cliente até ideal, que é o cliente que não vai te cobrar muito, ele vai cobrar a parte da entrega, né, que seja de alta qualidade, e se você tiver essa entrega, para ele está tudo certo. Ele vai te pagar adiantado, ele vai te pagar um bom preço, ele vai aceitar as negociações, as tratativas e até te dar bônus. E esse tipo de cliente, ele normalmente atua em nichos específicos. A gente não vai ter esse tipo de cliente em nichos populares, por mais que nesses nichos tenham bastante demanda para design, você não vai conseguir negociar num preço alto o ticket dos seus produtos, tá? Então, esse é o tipo de cliente ideal. E para esse tipo de cliente você tem que ter um posicionamento adequado e mostrar muita qualidade nas suas entregas. E a gente tem aqui, por último, como quinto, o cliente bomba. O que é esse cliente, tá? Eu coloquei esse nome aqui por se tratar de um cliente que tem todas as características negativas no que diz respeito à tratativa de negociação, tá? Ele vai te cobrar muito, ele nunca tá bom, tá? As entregas, ele não vai querer pagar muito, ele vai querer negociar para baixo o seu produto, tá? Não tem um posicionamento adequado, é desorganizado, às vezes vai demorar para te responder, e esse cliente você tem que, fugir, tá? Tchau, demite, bloqueia. Não é o cliente como perfil de prestação de serviço que o seu negócio vai crescer ou vai se manter estável, recebendo bons ganhos por mês, tá? Pode ser que no início, no momento que você precise fechar negócios e pagamentos,
esse cliente ele vai te sustentar, ele vai trazer uma renda ali até constante, mas a longo prazo não compensa no sentido de mental, no sentido até dessa saúde física, de portfólio, de tempo de prestação de serviço, cobrar pouco, sendo exigido muito, e que você, como profissional, às vezes não receba o que devidamente merece receber, tá? Você gostou? Faz sentido? Já atendeu todos esses tipos de clientes? Se não, quais clientes você ainda não atendeu? E se você já atendeu todos eles, qual foi o pior? Você tem alguma experiência para me passar aqui, tá? Eu vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo e vou pedir para você também se inscrever no canal, tá? Porque eu vou ter atualizações diárias aqui nesse mês, um vídeo por dia. Se você tem algum tema, algum conteúdo aqui para eu criar, deixa nos comentários também. Eu agradeço o seu tempo. Até a próxima. Estamos juntos.